Oi pessoas, meu nome é Daniela e nesse vídeo eu vou falar do Peter Pan do J.M. Barrie. A edição que eu tenho é da Zahar e é a de bolso, então ela é assim, ela tem essa capa linda, maravilhosa, capa dura, aqui ó. Bolso de luxo, eu não sei se vocês vão conseguirem ver que a minha câmera é uma bosta, apesar de dizer que é HD, não é HD tão bom assim. Aí aqui dentro a gente tem isso lindo, maravilhoso, tem a sininho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver também, mostrar a sininho. E aí a letra não é tão pequena assim, dá pra ler bem tranquilo. Como é edição de bolso, não é ilustrado nem comentado, mas eu não me importei muito com comentar, porque talvez eu não importe a opinião da pessoa que comentou o livro, né? Eu senti mais falta de ser ilustrado, porque eu amo livro com desenho, porque a pessoa cresce, mas não deixa de ser criança às vezes, então às vezes eu sinto falta de ler um livro e ter desenhos no meio, então, né? Mas esse livro já foi meio carinho, assim. Na edição de bolso, imagina ela grande. Então vamos lá começar a falar do livro. Esse livro conta a história de Wendy, Miguel e João, que são 3 irmãos, que eles vão pro Nunca por causa do Peter Pan. O começo da história é porque Peter Pan vai sempre no quarto de Wendy, escutar as histórias que a mãe dela conta pra eles 3, pra poder eles dormirem. E aí ele sempre vai lá escutar a história porque ele volta pro Nunca e conta essas histórias pros meninos que moram no Nunca, pra poder eles dormirem. Porque como lá eles não tem nenhuma menina pra ser mãe deles, eles não sabem nenhuma história. E como todos os meninos que vão parar no Nunca, exceto Peter Pan, Miguel, João e Wendy, vão parar no Nunca porque eles se perderam, eles caíram dos carrinhos de bebê quando eles eram bebês. Então quem vai parar no Nunca são as crianças perdidas. Numa dessas idas, Wendy acorda, né, e Peter Pan tá lá, e aí eles conversam e tal, e aí Peter Pan tem uma grande, esplêndida ideia de fazer o Wendy ir pro Nunca, pra ele não precisar ficar indo lá escutar as histórias e voltar pra contar pros meninos. Então é melhor Wendy ir pra lá pro Nunca, contar as histórias dela mesma, do que Peter ir toda noite lá pra procurar saber como é a história, como é o desenrolar da história. Só que o Wendy gosta muito, mas ela fica com o pé atrás, porque ela é uma menina inteligente, né? Não vai ser só porque o menino pediu, não é que ela vai, sabe? Mas aí ela não é tão inteligente assim, e o Peter fica falando de coisas muito interessantes que tem no Nunca, que fazem com que ela queira ir, e pra ser sincera, eu queria ir quando eu soubesse disso. E aí ela diz que vai com a condição dos irmãos dela poderem ir também, e ele, como não tá nem ir pros irmãos dela, deixa eles ir. E aí quando eles chegam lá no Nunca, a gente descobre que o Nunca não tem muita coisa. O Nunca, pelo que é descrito no livro todo, só tem mato, floresta, assim, só tem mato, só tem árvores, mar e uma lagoa. Então eu deduzi que o Nunca é uma ilha, e é por isso que eu acho que todo mundo deduz que o Nunca é uma ilha, mas não lembro de ter lido que era uma ilha, não. Eu lembro de só ter lido o que tem lá dentro, não o que ela é no geral, sabe? E quando a gente chega no Nunca, né, não a gente, eles, nos é apresentado os personagens do Nunca. E lá tem os índios, peles vermelhas, tem as férias, que são os animais, tem os piratas, que tem o Capitão James Gancho, e tem os meninos, que são os meninos perdidos, que são liderados pelo Peter Pan. Cada grupo é seguido por outro grupo por algum motivo. E quando chega no Nunca é explicado porque cada grupo está sendo seguido por outro grupo e porque cada grupo está seguindo. No decorrer do livro, né, a gente lê a personalidade de Peter Pan. E foi uma coisa que me impressionou muito, né? Foi a única coisa que me impressionou muito, foi o fato de Peter Pan não ser um dos meninos mais legais do mundo. Foi, inclusive, fazer com que eu não queria ser amiga do Peter Pan, porque ele é um menino ignorante, e ele é chato, e ele bate nas pessoas quando elas não fazem o que ele quer. E ele também, quando as pessoas fazem as coisas pra ele, ele ignora isso e finge que foi ele que fez, e ele realmente acredita que foi ele que fez,
e sai por aí dizendo que é gênio, que é maravilhoso, que é esplêndido. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada é a Sininho, porque na maior parte do tempo ela tá com ciúmes do Peter Pan. E o narrador explica a gente que uma fada só pode ser ou boa ou ruim, porque elas são tão pequenas que não cabem os dois sentimentos nela ao mesmo tempo. Eu achei essa explicação muito engraçada e isso pra mim realmente explica porque que Sininho é só ciúme o tempo todo, porque não tem como ela ser feliz e ciúme ao mesmo tempo, já que ela é uma pessoa pequena. Essa foi a parte engraçada, eu também fiquei meio chocada, porque a Sininho não é uma pessoa muito boa, mas pelo menos ela é uma fada, sabe? O que ela pode fazer comigo? Ela é uma fadinha pequena. O narrador desse livro é muito engraçado e é muito divertido e ele é dinâmico, ele fica falando o tempo todo com a gente e fala que nós somos observadores, ele fala como se nós tivéssemos invadido aquele ambiente e estavam observando lá porque nós somos mal educados. Ele fala como se fosse assim. E ele fala tipo, esses meninos são mal educados, saíram de casa, não avisaram ninguém e acham que quando eles vão voltar todo mundo vai se entender de mão beijada? Não é pra ser assim não, sabe? Ele chega lá e fala na cara o que é pra ser, não é... Claro que não é a opinião dele. Mas eu achei muito divertido e eu fiquei com muita vontade de ler outros livros dele. Eu esqueci de pesquisar depois. Mas eu vou pesquisar se tem outros livros dele e se tiver eu vou muito procurar saber quais são e ler. Porque eu gostei muito de como ele escreve, como ele descreve, como ele narra. Eu gostei muito, muito, muito mesmo dele. E gostei muito da história também, então... Cara, J.M. Barrie tá... Quando eu terminei de ler, né, Peter Pan, eu fiquei pensando, cara, meus filhos têm que ler esse livro. Porque esse livro é muito divertido e é infantil como foi a proposta dele. Esse livro tem aventura, tem ação, e eu nunca tinha assistido um filme, eu nunca assisti, na verdade, nem o live action, nem o desenho do Peter Pan, mas eu senti como eu sabia a história sem ter assistido. Só que o fato de a pessoa sentir que sabe a história não é o suficiente. Então é por isso que eu fiquei com muita vontade de ler o livro, porque o livro não é o que as pessoas fazem nos filmes, né? Eu vou procurar assistir o filme, os dois filmes, mas eu tô mais botando fé no filme do desenho do que do live action, que é com pessoas, porque eu não sei, não gosto muito de live action, não. Então é isso, pessoas, eu nem falei muito mesmo, porque se eu falar, eu vou dar spoiler. Eu não contei spoiler, tá? Só pra vocês saberem. Mas todo mundo sabe o spoiler de Peter Pan. Mas enfim, do mesmo jeito eu não vou contar não, porque sou uma pessoa boa. Eu espero que vocês tenham gostado, por favor. Se você gostou, façam coisas que pessoas que gostam fazem, tipo curtir ou sair espalhando para as pessoas. Olha aquele vídeo tal e manda o link. Obrigada por assistir até aqui, tchau.